Meu amado irmão, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez e nos aproximando do Dia das Crianças. E essa data não pode passar de forma desapercebida. Em razão disso, trago um tema para nós pais de suma importância, porque muitos pais podem ser a causa do desânimo dos seus próprios filhos. Obviamente, sei que os pais, que nós não queremos que os nossos filhos desanimem. Muito pelo contrário, queremos encorajá-los. Mas há uma forma de que nós venhamos a estragar tudo o que nós queremos que aconteça, ou seja, o melhor, o futuro dos nossos filhos pode estar nas nossas mãos e podemos estar danificando o futuro das nossas crianças. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 1, possivelmente é a passagem que seu filho mais conhece, porque os pais continuamente ensinam essa passagem, porque tem a ver com os filhos obedecendo aos pais. A Bíblia diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E nós temos alegria de ensinar nossos filhos a isso. E ficamos não somente no versículo 1, mas também lemos o 2 e o 3, que dizem: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que bênção, é um mandamento, ele é o primeiro com promessa e a garantia é que você terá vida longa e com qualidade. Então nós ensinamos isso para os nossos filhos e nos esquecemos de olhar para o versículo seguinte, que é o versículo 4, que tem a ver conosco, que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui temos algo que é para nós. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não irritem os seus filhos. Não façam que produzam a cólera. E existem várias formas de irritarmos os nossos filhos. Um versículo que faz correlação com Efésios é Colossenses 3, versículo 21. E é nesse versículo que eu gostaria de basear a reflexão deste momento. A Bíblia diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Aqui explica, não é para provocar ira? Ok, não é para provocar ira. Mas o que acontece se provocar os filhos a ira? A Bíblia diz para que eles não percam o ânimo. Ou seja, eu não devo irritá-lo para que ele não perca o ânimo. Mas, pastor, eu irrito meu filho? Sim, infelizmente nós temos facilidade de irritá-los e nem sequer nos damos conta. Então, para isso, eu vou aqui elencar algumas formas que talvez você, como pai, esteja irritando o seu filho. E aí não entende porque há uma apatia para com as coisas espirituais, porque ele não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja, ele não quer saber de se envolver em ministérios, em servir a Deus. Ele até é um bom menino, mas para com as coisas espirituais ele tem aversão. Então cuidado, eu sei que talvez você está livre, isento de qualquer culpa, mas por favor, se há um resquício de culpa na sua condição de pai ou de mãe, preste atenção para se retratar, para se reconciliar com seu filho, para que haja vida e esperança para com a sua descendência. Então, em primeiro lugar, seu filho pode estar desanimado porque você, quando cobra de seu filho, cobra algo que você mesmo não está disposto a fazer. Você cobra, exige, mas você mesmo não faz. Você mesmo não é. E Jesus ele chama isso de hipocrisia. Os nossos filhos são esponjinhas. Eu sei que nós falamos e ensinamos os mandamentos, mas os nossos filhos sabem se de fato nós amamos a Deus e se nós cumprimos a palavra de Deus. Se nós estamos nos esforçando para que isso aconteça. A Bíblia diz em Mateus 23, 28, assim também vós exteriormente, ou seja, por fora, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você pode enganar o seu pastor, pode enganar os irmãozinhos da igreja, pode enganar os seus vizinhos, mas dificilmente, mas muito dificilmente você enganará a seus filhos. Porque seus filhos, eles observam, são bons
observadores, bons espectadores. E eles sabem se o papai ama a Deus ou não. E a mamãe também. E não adianta você exigir obediência do seu filho se você mesmo não está disposto a obedecer a Jesus nos seus mandamentos mais básicos. Mãe, não adianta você dizer que seu filho deve obedecê-la se você mesmo não mostra sujeição ao seu marido, se talvez você implica com a avó dele, ou seja, com a sua mãe. Ele entende que ali há um discurso, mas há uma vida dúbia, há alguma coisa ali que não harmoniza. Por quê? Porque é hipocrisia. Nós devemos ser autênticos, íntegros. As crianças, elas são muito observadoras, então elas estão buscando autenticidade. Se ela sabe que em casa o ambiente não é um ambiente saudável cristão, porque os pais brigam, porque tem gritaria, porque os pais não vê pai lendo a Bíblia, não vê pai orando, não vê pai se importando com a vida das pessoas para poder servir-lhe de bênção. Então, e na igreja, sim, na igreja estão alegres, estão contentes. O filho sabe que isso é falsidade. E o filho, normalmente, ele é mais autêntico. Então, ele não vai manter ou preservar uma hipocrisia de geração em geração. O que acaba é que, quando ele tiver a oportunidade de não ter que ser arrastado mais para a igreja, ele vai sair. Por quê? Para ser como o pai é. E o modelo de cristão acaba sendo o pai. O modelo de mulher cristã acaba sendo o modelo da mãe. Então, a criança não vai suportar isso. Eu falei, não, mas se isso é ser cristão, porque tem um discurso na igreja e em casa é outra coisa. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, por exemplo, você fala, filho, para de xingar, para de usar essa palavra feia, mas você mesmo reclama o dia inteiro e fala mal de todo mundo. Que é uma coisa tóxica, porque seu filho já tem você como referência. Querendo ou não, você é referência de cristão para seu filho. E aí você, ao invés de usar a sua boca para edificar aqueles que te ouvem, você está falando mal, usando palavras torpes. Aí na mesa, por exemplo, na hora do almoço, você começa a falar mal dos irmãos da igreja. Aquela gente que vai à igreja. E talvez do pastor, da liderança e de problemas. O seu filho, olha só o que você está fazendo na cabeça do seu filho. Em casa ele sabe que o negócio não é igual está sendo pregado no púlpito. Aí depois você traz informações, você traz pecados e problemas da vida de irmãos que estão frequentando a igreja. E o que seu filho vai pensar? Ali todo mundo é hipócrita? Ali todo mundo é falso? Ele vai generalizar e vai jogar fora esse pacote e vai buscar a vida dele. Ele vai buscar outros voos, ele quer fazer outra coisa que não seja andar com Deus. Esse negócio de andar com Deus é muito chato, porque quem fala de andar com Deus não anda com Deus. Quem fala sobre Deus vive a serviço do diabo. Ou seja, por fora é aparentemente justo, mas por dentro está cheio de hipocrisia e cheio de maldade, de iniquidade. Então, muito cuidado. Já pensou? Quantos pais... Eu tenho visto isso porque eu sou pastor, sou aqui em Formiga há quase 9 anos. Também ajudei como pastor auxiliar lá em Goiás durante 1 ano. Eu acabo convivendo e vendo muitas coisas e famílias sendo destruídas ou prejudicadas. E sempre há isso. A falta de autenticidade dos pais e problema na criação dos filhos. E os filhos não suportam, principalmente na adolescência. E por que na adolescência? Porque é uma fase rebelde, porque é uma fase de introspecção e de reflexão, de saber por que eu creio naquilo que eu creio e por que eu faço aquilo que eu faço. E se o filho não notar coerência, não digo perfeição, mas é um pai que está se preocupando em viver uma vida santa diante de Deus, é um pai que ama a Jesus, é um pai que usa a boca para abençoar e não para maldizer. Se ele não vê isso, ele vai desanimar. E que nós não sejamos a causa para o desânimo dos nossos filhos. A Bíblia até fala sobre aqueles que fizerem escandalizar os pequeninos, que era bom que nem sequer houvera nascido. Muito, mas muito cuidado para que essas crianças, talvez você nem é pai, mas há crianças na igreja, essas crianças estão observando você, estão observando sua vida. Cuidado para que você não escandalize os pequeninos.
Segundo lugar, quando criticamos frequentemente e excessivamente os nossos filhos. Por favor, não faça isso. Seu filho, ele confia em você. Ele entende que se você é aquele que está dizendo, você é bobo, para de ser estúpido. Gente, que menino mal educado, que menino feio, que menino sujo, que menino preguiçoso. Essas críticas, elas começam a ter um lugar no coração das crianças. E seu filho compra essa ideia de que realmente ele é preguiçoso, de que ele é sujo, de que ele é bobo, de que ele não vai ter futuro. Essas críticas fazem com que seu filho desanime e perca o ânimo. Porque uma coisa é eu ser criticado por uma pessoa de fora que não me conhece, que me vê uma vez ou outra. E outra coisa é eu ser criticado por alguém que está comigo praticamente o dia todo, que cuida de mim. Para uma criança, se ela não receber o apoio, o incentivo, o encorajamento dos pais, ela terá muitos estigmas, muitos traumas, precisará de terapia, de tratamento, será uma pessoa inferiorizada. Por quê? Porque simplesmente os pais criticavam excessivamente. Aqui nós temos uma regrinha para cada crítica construtiva, temos que ter aí 10 elogios. Então elogia, encoraja. Aquilo que seu filho faz bem, encoraja, elogia, porque ele terá uma motivação para fazer de novo e melhor, cada vez mais. Mas a única coisa que você faz é criticá-lo, é zombá-lo. Ele tira notas boas em 9 matérias, mas em uma ele tem problema. Você não elogia, é mais do que obrigação. Tá? Não elogia, tudo bem. E só pega no pé, aperta a tecla daquela que ele foi mal, que teve um problema, uma dificuldade. Você precisa usar as 9 para encorajá-lo, para elogiá-lo, para dizer que ele tem potencial de melhorar, que se ele precisa de ajuda, nós vamos ajudar, para ele buscar saber a razão pela qual a nota não foi boa naquele bimestre. E assim ele vai se recuperando. Mas é através do incentivo, do encorajamento e não das críticas excessivas. A Bíblia fala em Efésios 4:29, não saia da vossa boca umazinha sequer, nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, isso vale para você, pai, dentro de casa. Não saia palavra torpe. Nada chulo, nenhuma grosseria. Tem pais, aqui nós vamos falar sobre gritaria, essa questão da linguagem explosiva. Tem crianças que estão extremamente estigmatizadas, têm traumas de tanta gritaria que tem dentro de casa, que não aguentam, que não suportam tantos gritos. Gritos para com ela, gritos entre os pais, ali um cônjuge xingando e gritando, falando mais alto, batendo a mão na mesa, e isso em ambiente cristão. Que vergonha, que vergonha. E essa criança, a Bíblia diz, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tem que tirar isso. E aqui o contexto da gritaria, esse contexto de ira, de cólera, de amargura, uma pessoa amargurada, uma pessoa explosiva, ela vai gritar. E isso é um veneno para o seu filho. E você está fazendo seu filho desanimar mesmo. Na sua casa tem que ser um ambiente de paz, de harmonia, sem gritaria. E aí depois não entende porque seu filho está gritando, talvez brigando com alguém na escola, porque está copiando um modelo que aprendeu em casa. Olha o perigo de levarmos os nossos filhos a desanimar, a ficarem desencorajados mesmos. Eu repito, porque não vem um padrão bíblico em casa e vem os pais criticando aqueles que são cristãos, aqueles que estão tentando consertar suas vidas, indo à igreja como um hospital ali para nos ajudar, nos levantar. Então vai falando mal. E o pior, vai chegar um momento da adolescência, da juventude, que o pai já vai perder o controle. E aí ele vai ter que chamar alguém para ajudar. E provavelmente ele vai chamar o pastor. Pastor, me ajuda, dá uma palavra para o meu filho, encoraja meu filho não quer saber de nada, não quer saber de Deus. Ok. E esse pastor é o mesmo que você falava mal na mesa, no almoço, no jantar. É o mesmo que você criticava para com seu filho. Eu pergunto, o seu filho
dará crédito à palavra desse pastor? E como você estragou tudo, você acaba estragando. E aí as pessoas que podem ajudá-lo, a igreja que pode ajudá-lo, porque não tem igreja perfeita, isso é fato. Me mostra uma igreja perfeita. Não tem, só depois de tiver os corpos glorificados, a gente tiver todo mundo com Jesus lá no céu, a noiva purificada. Mas aqui não tem igreja perfeita, nem houve nas igrejas primitivas. Tá? Então isso é fato. Mas é ali que é a nossa arca. O pessoal tem os animais sujos, tem barulho, tem coisas acontecendo, mas é ali que nos protege, a proteção. E se você dá um descrédito e desdenha a igreja de Deus, a noiva de Cristo, onde você vai buscar ajuda para a sua família, para com o seu filho. E você já não tem credibilidade porque você mostrou que não é cristão. Você mostrou que é um hipócrita, um religioso. E quando isso acontece, para restaurar a confiança, é uma vida. Talvez vai conseguir o coração do seu filho quando ele estiver na casa dos 30 anos. Existem algumas pesquisas que falam entre 28 e 30 anos. Aquela semente que foi lançada lá na escola dominical, quando criancinha, aos 5 anos. A criança acaba se desviando, né, o adolescente, o jovem, e depois ele percebe os erros que cometeu, os erros que os pais cometeram. Isso quando o filho pródigo volta para casa. Mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece. Então, mas muito cuidado. O que mais? Quando agimos com favoritismo. Você talvez tenha mais de um filho, tenha 2, 3, 4, mais filhos. E aí sempre tem um favorito. O seu filho, ele sabe se ele é o favorito, ele sabe se ele é o lanterninha, se ele fica lá atrás. A Bíblia diz, há um caso de Israel, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Olha o problema aí, porque ele era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ele amava mais. E isso produziu inveja e raiva. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Problema familiar. Por quê? Porque um pai amava mais um filho em detrimento dos demais e presenteava-o de forma diferenciada. Quer deixar seu filho desanimado? Comece a elogiar o seu filho que tem mais facilidade na escola, aquele seu filho que talvez é um pouco mais comportado, tem notas maiores, é um pouco mais inteligente, tem mais facilidade de aprender, tem um ou outro talento, e começa a criticar aquele que não tem os mesmos talentos. Não mostra tanto amor. Você tem um problema em casa e precisa corrigi-lo, porque você é o autor desse problema. Versículo 11, ainda em Gênesis capítulo 37, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A atitude do pai, presta atenção, a atitude do pai estava fazendo com que os filhos tivessem problemas uns com os outros, que não agissem pacificamente. Se não estavam agindo pacificamente, era na grosseria, era na brutalidade, era na afronta. Por quê? Porque o pai tinha favorito. E ainda aconteceu de José ter aquele sonho e já estava quente a situação, porque o pessoal já tinha rixa contra José, aí piorou ainda mais. Ainda fizeram de tudo para tentar matá-lo. Graças a Deus, falou, não, vamos vendê-lo como escravo. Começou com quem? Com a atitude de um pai que tinha um favorito em casa. O problema estava feito, estava armado. E aqui eu tenho outros para citar, outros pontos que nós podemos deixar nossos filhos desencorajados. Por exemplo, quando nós rimos dos nossos filhos por coisas desastradas que eles fazem ou por atitudes imaturas e começamos a caçoar deles e não para com isso, implica seu filho, irrita seu filho, o provoca. Quando damos ordens injustas, eu já vi caso de pai cristão, que o pai estava, sentado numa poltrona, o filho lá no quarto dele, a garrafa d'água estava próxima ao pai e o pai ele tem a audácia de chamar o filho para atravessar a casa para poder pegar o copo e entregar na mão dele.
São coisas assim que não tem necessidade. E provoca, porque o filho estava estudando, o filho estava treinando música e aí depois, puxa pai, quase que era só esticar o braço. Então tem algumas ordens que nós devemos tomar muito cuidado, porque você pode deixar seu filho bem, mas bem chateado. Quando tratamos nossos filhos com indiferença, não faz questão do seu filho, não preocupa. Não coloca limites, não tem diálogo, ele faz o que quiser e você não se preocupa, não elogia, não encoraja, não disciplina, indiferente. Está armado um problema. E também quando prometemos e não cumprimos. Isso aqui é grave. Você promete sair com seu filho, promete fazer algo com seu filho e qualquer estranho que apareça, um telefonema, cancela a atividade, cancela o evento. O que você prometeu com seu filho não vale mais nada, porque seu filho é menos importante que um estranho que ligou para você. A Bíblia diz, em Eclesiastes 5:5, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Você votou, fez um voto com seu filho, então cumpra. Ensine seu filho a cumprir com a palavra. A entender que o papai tem palavra e que o filho deve agir assim da mesma forma. Se prometeu, cumpra. Principalmente para com seu filho, porque você está ensinando a forma como agir. E, infelizmente, ensinamos também como não agir. Se você percebe que em alguma coisa você está irritando seu filho, provocando a ira do seu filho, para que ele desanime, então vá buscar o perdão do seu filho, vá pedir perdão ao seu filho, dê de presente para ele agora, no Dia das Crianças, um pai diferente, um pai novo, uma mãe nova, uma mãe que ama a Deus de coração, uma mãe que acaba de se retratar e que não será hipócrita. Fala, me perdoe, eu não tive a intenção, não queria, mas eu sei que eu prejudiquei a sua criação e aqui eu estou pedindo perdão para ter um recomeço. Abraça seu filho, chora com seu filho, vá para frente, aproveita enquanto há tempo, principalmente se ele ainda está debaixo aí do mesmo teto, aproveita a oportunidade. Em nome de Jesus, peça perdão a Deus, porque não foi o pai que você precisava ser, uma mãe que precisava ser. Peça perdão ao seu filho, se humilha. Se você se humilhar, você será exaltado. Se alguém tem que agir com maturidade, vai agir com maturidade, que seja o seu filho, porque seu filho está em processo de formação, está assim, se desenvolvendo, ele é o mais novo, mais jovem, e você é o mais experiente, não é à toa que o pai sempre é o mais velho. Que você possa tomar frente e resolver para a glória de Deus. E aí que os seus filhos aprendam com o pai, aprendam inclusive a pedir perdão, a se arrepender e a ir para frente a dar o seu melhor. Então desejo a todas as crianças um feliz Dia das Crianças. Aos pais, aproveitem o privilégio da paternidade e deem o seu melhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para o benefício dos seus filhos. Vamos orar. Pai eterno, obrigado. Louvamos ao Senhor pela bondade que o Senhor tem para conosco, como o Senhor é um Pai zeloso, cuidadoso, e eu peço que da mesma forma possamos ser para com os nossos filhos. Nós não queremos provocar, o Pai, o desânimo, a apatia espiritual nos nossos filhos. Muito pelo contrário. Então eu peço que o Senhor nos ajude a corrigir áreas da nossa vida que possam estar levando os nossos filhos a estarem desencorajados. Ó Deus, em nome de Jesus, por favor, nos ajude. Nós carecemos do Senhor para isso. Não temos forças em nós mesmos. Dependemos da sabedoria que vem do alto, do poder que vem dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço. Pai, por favor, atenda ao nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.